Esse autor introduz uma outra perspectiva teórica para as relações internacionais, que é a proposta do realismo neoclássico e, principalmente, a sua relação com as teorias de política externa. É o desafio que ele se propõe a demonstrar através do seu artigo. Eu não me preocupei muito em marcar a minha posição na apresentação, e sim traduzir o que o autor coloca, principalmente porque ele trabalha uma proposta em que ele procura operacionalizar uma determinada abordagem para compreender política internacional e política interna. Muito bem. Quem é Gideon Rose? Quando eu olho para o perfil do indivíduo, eu fico preocupado e, ao mesmo tempo, eu digo, tem que ser estudado. Por quê? É um especialista em exercer poder. Nesse sentido, ele é uma autoridade destacada do CFR americano, é alguém que investiga países e, principalmente, investiga o establishment, ou seja, como as decisões são tomadas. Trabalha com elite. Para o caso brasileiro, a gente sempre tem que fazer uma diferenciação quando se estuda autores americanos, por exemplo. Para eles, elite é quem dirige, quem decide. Eles não vão usar, por exemplo, a expressão classe dirigente, classe dominante. É muito complicado para os americanos trabalhar com essas noções que explicitam quem é que realmente exercita o poder. Há uma certa impessoalidade que, ao mesmo tempo, denuncia os órgãos. É um profissional destacado, né, editor-chefe. Trabalhando no CFE, é sempre importante dizer, nos últimos 60 anos, toda a política externa americana foi feita por profissionais oriundos deste think tank. Nessa perspectiva, rapidamente, obras importantes que ele coloca na sua biografia: Promoção da Democracia e Política Externa Americana, Conservadorismo e Política Externa Americana, De Frente para o Novo Terrorismo, The Fantasy Roadmap, A Estratégia de Saída, Um Delírio, no caso da guerra, Compreendendo a Guerra ao Terror, América e do Mundo, Como Isso Aconteceu, e o último livro, Como as Guerras Terminam, de 2010. A atuação dele no Departamento de Estado foi de conselheiro, né, no governo Bill Clinton, e hoje atua mais como intelectual. O artigo dele tem uma tese central, há uma argumentação que justifica a construção do seu artigo. O primeiro ponto é o diagnóstico. Ele diz que, embora a teoria de relações internacionais tenha sido dominada nas duas últimas décadas de debates sobre teoria de política internacional, recentemente tem havido uma onda de interesse em teorias de política externa. E ele vai tentar fazer esse casamento. Dizendo, as teorias de política externa procuram explicar não o padrão de resultado das interações do Estado, mas o comportamento de Estados individuais. Se há pouco nós falávamos de uma discussão de Estados numa perspectiva estrutural, agora a gente passa a tratar de uma outra abordagem que aborda o comportamento individual dos Estados. Primeiro, ele vai produzir uma abordagem observando três propostas teóricas anteriores: liberalismo, o realismo ofensivo e o realismo defensivo. E o argumento dele é muito simples. Essas propostas não consistem em uma abordagem atraente que oferece subsídio para o que ele está se pensando em fazer, que é amarrar as abordagens de teoria internacional com teorias de política externa. Isso tem que ficar muito bem claro.
bem, e a partir disso ele assume premissas que são centrais em todo o raciocínio dele durante o artigo, que é: o âmbito e, principalmente, a ambição da política externa de um país é impulsionada, em primeiro lugar, pelo seu poder material relativo. Vou repetir. O âmbito e a ambição da política externa de um país é impulsionada, em primeiro lugar, pelo seu poder material relativo. Quer dizer o quê? Quanto maior o poder material de um país no cenário internacional, maior será a dimensão da sua política externa. Essa é a primeira observação, né? Agora, essa afirmação leva em conta alguns aspectos. Primeiro, que os recursos de poder que um país conta, é indireto e complexo. Por quê? Porque não é só olhar o elemento de poder que cada país tem. Tem que ver também a dinâmica sistêmica, ou seja, as variáveis intervenientes a nível internacional afetam a capacidade de cada Estado e principalmente dos decisores em mobilizar os recursos de poder de cada Estado, né? Portanto, ele diz, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, ou seja, compreender as relações entre poder e política, requer um exame aprofundado de ambos os contextos ao mesmo tempo, o contexto interno de cada Estado e o contexto internacional. Feito isso, ele vai fazer um breve diagnóstico de como se avançou nesse debate entre política externa e política internacional. Todas as escolas da RI tentaram fazer um esforço de construir uma teoria geral da política externa. Mas, ele diz, nessas escolas, quando eu olho para escola ou teoria da política interna, a influência dos fatores domésticos são determinantes na análise da política externa. As variantes do realismo, né, vão destacar sempre a influência do sistema internacional sobre os comportamentos do Estado. É a tese tradicional de Morgenthau, que separa a política interna e política externa ou política internacional, e vai argumentar que a política internacional é um campo autônomo e determina as opções que os Estados podem ter, e isto é invariável. O realismo ofensivo, que para ele às vezes é chamado de realismo agressivo, essencialmente inverte a lógica da política interna e argumenta que os fatores sistêmicos são sempre dominantes, quer dizer, a política internacional determina as opções de política interna. O realismo defensivo tem uma linha mais suave, mas diz que na prática os fatores sistêmicos dirigem alguns tipos de comportamentos, mas não outros. E, finalmente, a perspectiva que ele defende, que é o realismo neoclássico, incorpora explicitamente ambas variáveis ao mesmo tempo, as variáveis externas e internas, quer dizer, o cenário internacional e o cenário interno atuam conjuntamente. Qual é o problema nessa perspectiva? Como isso se determina teoricamente, né? Esse é o grande desafio. Se ambos atuam conjuntamente ao mesmo tempo, fica para o debate. O que determina o quê? A dinâmica externa ou a dinâmica? O objetivo, portanto, do investigador é analisar ambos elementos ao mesmo tempo. Muito bem. Para justificar isso, ele parte de alguns argumentos a priori fundamentais. O primeiro dele, a abrangência e ambição da política externa no país é impulsionada, em primeiro lugar, mais por seu lugar no sistema internacional e, especificamente, pelo rol de recursos materiais e energia operatória. Ou seja, dentro de uma hierarquia de poder internacional, a abrangência e ambição da política externa de um país depende, portanto,
da posição na hierarquia do sistema. Segundo, o rol de recursos disponíveis. Recursos disponíveis são aquele conjunto de recursos que o Estado pode mobilizar. E, finalmente, a energia operatória que é colocado em termos de política externa para conseguir viabilizar os interesses que estão sendo colocados. Depois, quase que um diagnóstico. O impacto dos recursos de poder em política externa é indireto e complexo. Isso pressupõe o quê? A dificuldade em medir objetivamente o impacto desses recursos. Por quê? Porque as variáveis sistêmicas, quer dizer, as variáveis oriundas do sistema internacional, devem ser traduzidas através de variáveis intervenientes ao nível da unidade, ou seja, como o cenário internacional ou como o sistema internacional impacta sobre a unidade. Dois caminhos a ser feito. Terceiro, o poder material estabelece parâmetros básicos da política externa de um país. E nessa perspectiva ele vai lá, volta lá em Tucídides e diz o seguinte: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. É a base do realismo político que vem do diálogo meliano. A corrente de transmissão, segundo ponto, quarto ponto, que liga recursos materiais à política externa ou as opções de política externa são feitas por líderes políticos reais e pelas elites. O papel de quem conduz a política externa é fundamental. Por quê? Este é o agente capaz de mobilizar os recursos, os discursos, os diagnósticos para produzir os fins que se está buscando. Nesse sentido, a análise do poder deve examinar igualmente a força e a estrutura dos Estados. Quer dizer, aqui é um preceito teórico. Se o Estado é capaz de mobilizar poder, qual é o resultado disso em termos de força para viabilizar interesses? E esse aspecto vai depender da estrutura de cada Estado. Como que cada Estado e as suas lideranças conseguem mobilizar elementos de poder. Porque em alguns casos, como nós discutimos antes, e aí eu vou me permitir fazer uma digressão, quanto do poderio alemão o Estado alemão pode dispor? Quanto do poder japonês, efetivamente, o Estado japonês pode dispor? Uma casa dividida, qual é o elemento de poder que o Estado pode dispor? Imagina o cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Quais são os elementos de poder que o Estado brasileiro, que a diplomacia brasileira, nesse momento pode dispor? Né? Quais são os interesses? Eles só sabem falar de uma coisa, que é atrair investimentos. Discutir qualquer questão do sistema internacional hoje está fora de questão Brasil. Nós somos anões diplomáticos e ponto. Olhando por essa perspectiva. Né? Pressões e incentivos sistêmicos podem moldar os contornos amplos e a direção geral da política externa sem ser forte ou preciso o suficiente para determinar detalhes específicos do comportamento dos Estados. Muito bem. Esses argumentos são levados em consideração. Mas eles significam o quê? Que a cada momento devem ser investigados. Mais adiante eu vou tentar demonstrar como é que se dá essa investigação. O que se espera do profissional de relações internacionais que tenta olhar para o cenário internacional e para uma política externa a partir dessa perspectiva. Muito bem, e aqui eu já provoco os senhores, por isso eu coloquei o título do slide para discutir. Né? Primeiro ponto, os realistas neoclássicos acreditam que a compreensão das relações entre poder e política exige uma análise aprofundada dos contextos nos quais as políticas externas são
formuladas e implementadas. E nesse momento eu quero chamar a atenção para um termo que às vezes passa batido, que é a expressão neoclássico. O que realmente quer dizer essa expressão? Ao assumir essa perspectiva, você assume em termos gerais a lei de escassez. Ou seja, está se trabalhando com a noção de bens escassos. E são escassos num cenário em que as necessidades são sempre muitas e quase que ilimitadas. Então, trabalhar com a ideia de escassez, quais são os bens escassos? Bens de segurança, bens de bem-estar, bens de autonomia. Qual é o elemento escasso que está sendo colocado em negociação? Esse é o elemento central na perspectiva neoclássica. Sempre há fatores escassos. Por isso, a política externa mobiliza-se em função de reduzir esse sentimento de escassez. Segurança ou insegurança? Bem-estar, tecnologia. Que elementos são escassos que os Estados são obrigados a mobilizar? Os elementos de política externa para conseguir. Não dá para esquecer isso. Então, esse é o primeiro momento. Se a busca por bens escassos move as relações, a questão é, para entender por que um determinado país não está se comportando de uma maneira esperada, deve olhar dentro da caixa preta, quer dizer, da estrutura de Estado, e examinar as preferências domésticas, chaves e as configurações de cada ator. Numa teoria tradicional, a gente chamaria isso, deve-se observar qual é o interesse nacional. Está claro? As preferências supõe-se o quê? Um mercado em que esses elementos estão expostos, e isso implica a construção de determinadas relações, determinadas coalizões, que são determinadas a priori a partir da ação dos decisores. Quer dizer, é muito mais uma discussão de política externa do que de análise do cenário internacional. Mas o cenário internacional está presente, porque o decisor internamente interage internacionalmente buscando suprir bens escassos. Muito bem. Uma discussão e uma crítica que foca em relação às teorias de política interna. Guidon Rose vai dizer o seguinte: o principal problema com as teorias de política interna é que, ao nível da unidade, explicações puras têm dificuldades, pois sistemas domésticos muitas vezes agem de forma diferente na esfera da política externa, e estados diferentes em situações semelhantes muitas vezes agem de modo semelhante. O que significa aqui? Eu não tenho uma regra geral. Cada caso é um caso. Cada tomada de decisão implica N variáveis. E aí uma crítica ao Walls. Alguns estudiosos, fundamentados no modelo neorrealista da política internacional, têm procurado evitar este problema aplicando o modelo behaviorista para estados individuais, bem como aos resultados internacionais. O que significa? É aquela lógica do tipo, quanto mais tal comportamento se repetir, mais eu posso pensar numa lógica geral. É o que o neorrealismo vai tentar fazer isso. Não é possível. Cada caso é um caso. Cada realidade numa dada relação inclui várias possibilidades. Consequentemente, ele gerado duas teorias de política externa, uma ofensiva e outra realista defensiva, a partir do pressuposto que o sistema internacional é composto por estados unitários motivados pelo desejo de segurança. A gente viu isso agora na apresentação do Walls. As teorias diferenciam sobre os incentivos ou ofertas do sistema internacional dos Estados e como eles são propensos a responder, assim como o grau que os Estados assumem em relação à tensão inerente à anarquia.
a qual pode ser modulado por fatores tais como o estado da tecnologia militar. Só fazendo um adendo. Como é que seria? Suponhamos que nesse momento, e parece que existe, a Rússia tem um ganho estratégico. E eu vou explicar esse ganho estratégico. Diferente dos Estados Unidos, nos últimos tempos, a Rússia, por ter carência de recursos, veio investindo de maneira muito eficiente na tecnologia de mísseis, né? E principalmente em mísseis supersônicos capazes de abater mísseis inimigos. A Rússia quase que consegue fazer uma proteção total do território. Com isso, os russos ultimamente vêm se tornando muito mais proeminentes em política internacional. Eles assumem que detêm uma tecnologia mais eficiente que a estratégia americana de 9 esquadras navais. A tecnologia russa foi feita de forma barata para destruir navios, não para confrontar navio com navio. Consequentemente, nesse momento eles acham que tem um ganho estratégico. E esse ganho estratégico é usado, por exemplo, por Putin para confrontar vis-à-vis as estratégias americanas em qualquer tabuleiro. Isso fica presente na intervenção na Síria, por exemplo. Nas discussões com a Europa. O que mudou? Mudou uma variável. E ao mudar essa variável-chave, muda a forma em que a política externa passa a ser conduzida. Né? É esse o ponto que permite fazer uma crítica à perspectiva neorrealismo. Muito bem. Nessa perspectiva, a gente entra numa discussão do realismo neoclássico e a política externa. Primeiro ponto, isso é para o pesquisador, para aquele que vai tentar olhar uma realidade por esta abordagem, por esta perspectiva. O realismo neoclássico vai dizer que o único fator dominante molda o padrão de políticas externas das nações ao longo do tempo. E que fator dominante é esse? É o poder material vis-à-vis o resto do sistema internacional. E é nesse ponto que a análise da política externa deve começar. Ou seja, pelo exame, pelo estudo do poder material de cada Estado vis-à-vis o resto do sistema internacional. Onde é que apareceria isso no analista? Na construção de agendas, na colocação de determinados temas na agenda. No momento em que o determinado Estado tende a liderar algumas questões. São elementos, a meu ver, que facilitam estudar algumas questões internacionais por essa perspectiva, ou seja, você parte-se do Estado individual ou como determinados Estados colocam tal questão na agenda internacional. Nesse ponto, pequena lembrança, uma boa teoria de política externa primeiro deve observar o efeito que o sistema internacional tem sobre o comportamento nacional. Quer dizer, há uma necessidade de um diagnóstico das relações de poder, dos interesses vigentes e para onde o sistema se dirige em termos de polaridades, em termos de interesses das grandes potências e assim por diante. Né? Porque a característica generalizável, vou repetir, a característica que eu posso generalizar mais poderosa do Estado é a sua posição relativa no sistema. Pense no caso brasileiro. Há pouco tempo a gente falava que caminhávamos para a quinta potência, sexta potência. E agora? A gente está decaindo na hierarquia do sistema internacional. Ainda somos muito grandes para ficar pensando em negociar aliança com A ou B, mas ao mesmo tempo somos muito pequenos para pensar algum tipo de liderança. Muito bem, do exposto, uma conclusão razoavelmente lógica.
Os interesses, e olha só, na perspectiva realista, significam metas ou preferências que orientam o comportamento externo de um país. Quando é que se usa meta e quando se usa preferência? Meta é quando aquele tema, aquela questão é crucial. Preferências é quando um país se coloca em âmbito internacional, buscando colocar seu ponto de vista e buscando aliados, né? Que permite maior grau de negociação. Em vez de assumir que os Estados procuram segurança, que é um argumento realista ofensiva ou não realista, né? Os realistas neoclássicos assumem que os Estados respondem às incertezas da anarquia internacional. Então, olha só, eles não negam a anarquia, mas diz, os Estados respondem às incertezas produzidas buscando controlar e moldar o seu ambiente externo. Como é que faz isso? Controlando as suas relações e as suas alianças. Ou tentando construir relações e alianças que produzem mais certeza. Quer dizer, isso implica em certa racionalidade, diminuir riscos. Independente das inúmeras formas que os Estados podem definir os seus interesses, essa escola argumenta que eles são propensos a querer mais e não menos influência externa. E exercer essa influência na medida em que são capazes de fazer isso. Todo Estado quer mais influência. O problema é que tem que ser capaz de fazer isso. A pergunta é como isso pode ser feito. Expansão econômica. Produz mais, busca de interesse. Busca de segurança. Coloca dilema para o sistema. Força os atores do sistema a tomar posição. Desenvolvimento tecnológico. Estados que constroem modelos que podem ser usufruídos por outros estados. Há uma série de elementos que podem ser investigados para confirmar essa premissa. A previsão empírica central do realismo neoclássico é que, portanto, no longo prazo, a quantidade relativa de poder ou recursos materiais que os países possuem irão moldar a magnitude e ambição de sua política externa. Gente, só essa premissa aqui permite investigar qualquer período histórico, qualquer governo e avaliar isso. Ou seja, a magnitude e a ambição. Né? Vis-à-vis, estudos comparativos, presente governos passados e governos futuros. Constrói seus cenários. Assim, se o seu poder relativo sobe, quer dizer, o poder relativo do Estado, esses vão buscar mais influência no exterior. E à medida que cai o poder relativo, as ambições de ser Estado do cenário internacional também se reduzem. O que a gente vê aqui? Uma bela maneira de estudar e avaliar o comportamento do Estado em termos de política externa. É necessário, obviamente, construir as variáveis independentes e dependentes para examinar. Mas o que ele coloca de rico aqui? Que é um conjunto de premissas para pensar essas variáveis. Quer dizer, do ponto de vista da construção de uma abordagem teórica, ele constrói um conjunto de premissas que permite ao especialista, independente se faz parte do CFR ou não, de avaliar uma estratégia de política externa do governo de um Estado. Muito bem. Como é que seriam os estudos com base na teoria neoclássica? Primeiro ponto. Não esqueça. Sublinhado o poder, o primário do poder relativo. Os realistas afirmam que o impacto de tal poder sobre a política é indireta e problemático. Por quê? Porque a variação de poder de um Estado não é possível de ser objetivamente medida. E medida por quê?
Porque nenhum líder sabe quanto poder ele pode, de fato, mobilizar. Independe se o modelo é liberal, se o modelo é ditatorial, né? Ou seja, o nível total de poder que o Estado pode mobilizar depende do grau tecnológico, depende do seu staff, das relações desse staff com outras variáveis são muito amplas. Portanto, primeira variável interveniente que introduz é a percepção dos decisores, por meio dos quais as pressões sistêmicas devem ser filtradas. Como é que os decisores pensam o cenário internacional e como o cenário internacional pressiona a sua tomada de decisão. Quem são os decisores? Presidentes, líderes responsáveis pela política externa, agentes econômicos situados em posição de comando, atores capazes de mobilizar. Nessa perspectiva, qual é a variável interveniente mais importante? É a força do Estado. Os aparelhos do país e sua relação com a sociedade envolvendo avaliações brutas da distribuição internacional do poder. Levantada a noção de poder, a análise deve ter em conta a capacidade dos governos de extrair e dirigir os recursos de suas sociedades para viabilizar os seus interesses. Que recursos são esses? Financeiros, poder de tributar, tecnológicos, o poder de criar e transformar aquelas criações em elementos de poder, o poder de mobilizar pessoas, de mobilizar a capacidade empresarial e produtiva, de mobilizar poder militar duro e assim por diante, né? A influência de outras variáveis intervenientes da política externa. Quer dizer, por mais que você olhe o poder dos decisores, a dinâmica internacional, algumas variáveis que podem não estar ao alcance, que dependem do ambiente, do cenário. E aí o argumento é que no mundo real, tudo está sempre mudando. A estabilidade é quimera. Consequentemente, os fatores estruturais podem servir tanto para exacerbar ou mitigar tendências. A leitura do cenário, a leitura do ambiente, a leitura dos contextos se torna fundamental no momento das tomadas de decisão. Elas são inerentes à estrutura do sistema. Por isso, uma teoria de política externa deve incluir a natureza das metas ou os interesses do Estado que ela operacionaliza, como o grau em que elas emergem, o tipo de status quo. O que significa isso? Algum Estado vai querer correr risco? Algum Estado quer manter a sua posição? Quer evitar confrontos? Mas, algum Estado busca algum tipo de revisionismo em tal cenário, em tal contexto? Ele vai atuar de uma determinada maneira. Há pouco a gente discutiu a União Soviética como grande potência. A Rússia hoje é um país revisionista, que busca novamente o status de grande potência. E atua nessa perspectiva. Então, isso cria um elemento a mais no cenário. Os países que buscam prestígio, a China, nesse momento, busca, acima de tudo, prestígio. Né? O que a Turquia busca? Sobrevivência ou prestígio? Né? Países que buscam acumular recursos. Né? E, além disso, os princípios que regem o sistema em cada momento. Ou seja, qual é a lógica da ordem internacional naquele contexto histórico. Então, quer dizer, quando você olha para essas outras variáveis, olha o papel da delimitação que o especialista precisa construir. E, para concluir a abordagem do autor. O primeiro ponto é que o realismo neoclássico chama para uma ênfase em narrativas teoricamente informadas,
que rastreiam como o poder material é traduzido para os decisores políticos reais. Como o poder material é traduzido para os decisores políticos reais. Essa é a perspectiva realista bem lógica. Não há que ser idealista. Há que ter um diagnóstico eficiente para poder buscar determinados objetivos. Metodologicamente, para incorporar a estrutura do Estado como uma variável interveniente, deve saber uma quantidade razoável sobre instituições políticas de diferentes países trabalharam, tanto na teoria como na prática. Ou seja, se o analista leva em conta a estrutura de cada Estado, há que se conhecer aquele Estado. Quem é quem? Como é que as decisões são tomadas? Qual é a tradição na tomada de decisão? Como é que são construídas as relações? Qual é o costume? Há que se conhecer muito sobre o país em si e sobre os tomadores de decisão. Precisa se conhecer o perfil dos agentes, das pessoas, né? E aí, algumas conclusões. Os analistas neoclássicos acham que nem reposição, nem pura modelagem, nem descrição densa são boas abordagens para a análise da política exterior. Quer dizer, eles estão dando algumas receitinhas. E eles começam intelectualmente no nível sistêmico. Quer dizer, primeiro, o cenário internacional. A dinâmica internacional. Depois, tenham cuidado em traçar com precisão, como em casos reais, uma relação de poder é traduzida e operacionalizada sobre o comportamento do ator Estado. Suponham uma relação. Suponham vários poderes. Estou pensando aqui numa perspectiva de jogo complexo, né? Dilemas de segurança, por exemplo. Ou dilemas que são obrigados a cooperar, como, sei lá, aquecimento global ou algo assim, né? Nessa perspectiva, a teoria realista neoclássica da política externa liga claramente variáveis independentes e dependentes em uma cadeia causal direta, né? Nessa perspectiva, ela não se limita a afirmar que a política doméstica importa na política externa, mas especifica as condições em que ela importa. Esse é o ponto. Essa é a última receitinha. Ou seja, em que condições a política interna impacta nas políticas internacionais mais amplas. Concluindo, portanto, é um desafio, é mais uma contribuição e permite fazer aquilo que é muito difícil, que é pensar política externa e políticas internas em termos de teoria das relações internacionais. Ou seja, parecia que antes eram dois campos separados, à parte. E o Guido Roth vai mostrar que é possível pensar política internacional e política externa. E esse é um desafio para quem faz relações internacionais no Brasil. Por quê? Porque geralmente nós usamos apenas o método histórico, né? Então é nesse sentido que você tem uma base teórica para pensar esta relação. Obrigado. Desafio. Eu como saio ideia de artigo, site aí com artigo. Sim, o cara tem um... Eu achei meu DAB sobre isso. Hã? O meu DAB é a declaração de Teherã, o realismo neoclássico e a natureza da política externa brasileira. Ou, por exemplo, o Bismarck, uma política de status quo, e Guilherme II, uma política revisionista. Isso é. Você pode pegar o governo Temer e aplicar isso aqui, você vai concluir antecipadamente o quê? Que nós vamos diminuir as demandas internacionais. A nossa política interna, desde o governo Dilma, tem... Que já vinha desde o governo Dilma. Sim. É um conjunto de conceitos amarrados com a premissa. Embora você possa colocar uma série de premissas, como ele tenta colocar, elas ainda não são suficientes
suficientemente testadas. Então, se você fosse trabalhar teoricamente, você iria discutir essas premissas e iria resumir, como o Waltz fez. Né? Porque quando você abre demais, você tem uma receita investigatória, mas as respostas podem ser tão várias. Então, a concepção do senhor a respeito do que seria teoria diverge da concepção do nosso autor judeu Gideon Rose? Não, necessariamente não. Ele tem uma maneira de pensar uma realidade. Isso é conhecimento teórico. Ele tem uma estrutura de conceitos, mas ainda é muito conhecimento teórico e teoria. Já falando dois, é montagem, não é uma teoria. Por quê? Então, a teoria tem que ser capaz de, pelo menos, fornecer previsões. Sim. Está claro, ele vai incorporar na perspectiva realista e que o poder é o conceito central. Mas o que muda? Não é mais um poder absoluto que nem Morgenthau. É a ideia de relativo. E aí ele insere nisso a perspectiva neoclássica. Relativo por quê? Porque se trabalha num contexto de escassez de elementos de poder. Nada é absoluto. E no cenário de escassez relativa significa o quê? Que cada ator, aparece a ideia de ator, cada ator vai construir estratégias de mobilizar esse excedente de poder. Por isso que receito tem, como eu não sei antemão qual, que é o que o Morgenthau tenta montar lá, acho que no capítulo 7 da Política das Nações, os elementos do poder do Estado, Aron tenta, acho que no capítulo 3, fica 3, o White tenta, todos eles são pensados em, né? Ele não se atreve. E ele vai ficar com essa perspectiva neoclássica, da escassez dos elementos básicos. Mas, consequentemente, ele vai dizer, bem, são escassos, e aí qual é o problema? Na questão da escassez, tem duas tarefas que são fundamentais, a eficácia e a eficiência. Então, como cada ator conseguir mobilizar de maneira eficiente seus elementos de poder, maior será a eficácia. Se eu fizesse uma leitura mais econômica, eu trabalharia nessas duas perspectivas, buscando sempre trabalhar eficiência e eficácia.